Com muito estudo, ousadia, política, burocracia e experiência, Christopher Nolan traz para nós um dos seus melhores filmes, Oppenheimer, lançado na última semana. Hoje trago para vocês aqui minha crítica, sem spoiler. Cola comigo nesse vídeo e entenda mais sobre o filme. O físico Robert Oppenheimer trabalha com uma equipe de cientistas durante o projeto Manhattan, levando ao desenvolvimento de uma bomba atômica. Chegado na última semana aos cinemas, Oppenheimer, o novo filme do Christopher Nolan, chega com um orçamento de 100 milhões de dólares. Aqui a gente não tem uma abundância só de dinheiro, mas sim de experiência. Aqui a gente tem uma experiência sensorial completa. O Nolan traz abundância em vários sentidos, em vários aspectos. Como eu falei anteriormente, ele traz muito estudo, muita experiência, muita burocracia, muita falaçada. Hoje em dia que gosta de falar, né, meu? O filme vou dizer denso. Eu não vou dizer maçante, eu vou dizer denso, tá? Porque ele é explicável. Tudo aquilo que tem ali, aquela conversaiada toda é necessária pra gente entender um pouco mais da cabeça do Oppenheimer, do Robert Oppenheimer, porque esse filme é sobre uma pessoa, uma biografia, é a visão dele, não é a visão da construção como um todo. Aparece construção, aparece política, aparece a burocracia de ter um cara que tem como inimigo um cara político e tem toda a tratativa de fazer uma bomba para chegar antes dos alemães, né, nessa construção, né, nesse impacto todo. Vamos dar um susto nos alemães, né? Vamos fazer um projeto para construir uma coisa astronômica. Foi construído. Foi usado para o bem? Não, a gente vai descobrir isso anos depois. E o filme é um drama, é o drama que o cara viveu, né? Ele quis fazer algo para proteger a sua nação, digamos assim, mas ao final de tudo ele vai lá e com o projeto dele, com algo que passou pelas mãos deles, idealizado por ele, mata mais de 220 mil pessoas em Hiroshima e Nagasaki, anos depois da Segunda Guerra. Aqui eu vejo que a gente tem um protagonista certo, um protagonista perfeito. O Cillian Murphy já mostrava, antes mesmo de Peaky Blinders, que ele era master, ele era foda. Em Peaky Blinders ele se consagra, e agora ele mantém o que ele faz em Peaky Blinders. Eu tenho um vídeo aqui no canal com 13 semelhanças entre o personagem Thomas Shelby e o personagem Robert Oppenheimer. Tem muita coisa em comum e é bizarro o que eu mostro pra você naquele vídeo ali. Eu vou deixar o link fixado aqui embaixo. E como a gente tem um protagonista perfeito, a gente também tem um coadjuvante perfeito, que é o Robert Downey Jr., que eu achava que ele não conseguiria entregar um trabalho como aquele. Eu achava que o Robert Downey Jr. era um atorzinho mequetrefe, que era o Homem de Ferro, e cada vez que eu visse ele depois daquilo eu ia lembrar do Homem de Ferro. Não, mas aqui ele traz algo diferente de fato. Pode ser que seja um dos nomes indicados lá no Oscar. Ele pode ser indicado a um ator coadjuvante, com toda certeza. Ele tem. Hoje não temos coadjuvantes assim nos filmes recentes. Uma coisa que eu acho astronômica aqui é como o Nolan é abusado, entendeu? Ele quer fazer algo diferente, ele quer fazer algo analógico, e a maneira dele fazer isso deixa muito claro no filme, no final do filme, né, como que aquelas escolhas dão certo. Se tu for pensar, eu não vou usar CGI, zero CGI, eu vou usar 70mm, eu vou só gravar com câmera IMAX. Tu fica pensando, pô, esse cara tá pensando muito no antes, né? Quando vê o filme não é grandes coisas, mas ele consegue nos mostrar essa grandiosidade na tela, na hora do filme, na hora da narrativa. Tudo faz sentido. Ele é abusado e traz um filme estrondoso. E quando eu falo que o filme dá certo no total, no geral, é depois de pronto que a gente vê um filme, né? Óbvio, mas o Nolan ele pensa muito no antes. E isso faz muita diferença no cinema. Quando ele opta por trazer esses formatos que eu acabei de falar para vocês, tipo IMAX, 70mm, sei lá, né, tipo de filme novo para trazer um filme preto e branco, tudo tem um porquê. Por exemplo, o foco que esse filme dá ao drama do protagonista é incrível. É mostrado num zoom, num close violento, o rosto, a faixa do rosto das pessoas. O Cillian Murphy, o Robert Downey Jr. foram usados muito nesse sentido. O IMAX, de repente, vai estar pegando algo que outras câmeras não pegariam daquela forma. Então a expressão está nos olhos do Robert Oppenheimer, do Cillian Murphy. Na vida real, dizem que o cara era muito expressivo. Eu não busquei muitas coisas. Sei um pouco da história, mas não busquei muito sobre o cara. Bem sobre o cara, sim, sobre a história. Mas disseram que o cara tinha muita expressividade no olhar, né? Dava pra ver que ele era o pai da bomba atômica, mas ao mesmo tempo parecia que ele foi o colisor ali de mundos, ele foi o demônio, ele acabou com a vida de 220 mil pessoas. Eu confesso pra vocês que eu sinto que esse filme ele tem muito mais teoria do que prática. Vamos lá, vamos ver se eu consigo me fazer entender. Eu acho que eu gostaria de ver, mas é uma coisa minha, tá?
Eu gostaria de ter visto no filme muito mais bomba e construção de bomba do que aperto de mão, apresentação e teoria, e conversação, e tribunal, e júri, sei lá. É uma coisa minha, de repente eu esperava o raso de alguém que geralmente não traz o raso. O Nolan não traz o raso. Mas eu queria mais explosão e mais construção, manuseio. Não sei se teria como trazer isso também, mas é uma coisa que eu tava idealizando na minha cabeça. E talvez eu saia do cinema não com um 10 de 10 pro Nolan, e sim com um 9.8 de 10, sei lá. Eu prefiro outros filmes do Nolan a Oppenheimer, mas sei que esse é um dos tops. Eu acho que nesse filme, por exemplo, tem muito aperto de mão, tem muita burocracia, tem muita teoria. No quadro até que não, né? Ele mostrando o físico e o químico, anotando como se faz tal coisa, até que não. Mas eu digo na questão de tipo, tem muito júri, tem muita burocracia. Ah, eu sou o Oppenheimer, eu sou o Heisenberg, eu sou o Einstein, eu sou o Heisenberg, eu sou o Oppenheimer, eu sou o Strauss. Sabe, é muita gente. A gente vê isso notoriamente na quantidade de personagens bons que a gente tem aqui. A gente tem aqui, por exemplo, o Rami Malek, que é um cara astronômico, um grande ator, e ele aparece no filme todo durante, sei lá, se juntar tudo dá uns 3 a 5 minutos ele aparece. E ele é importante pra trama. Vários personagens coadjuvantes. Parece que, se não me engano, tem 90 personagens com falas nesse filme, é bastante gente. E todos eles têm uma certa importância pra narrativa. O Nolan não faz um filme burocrático com 3 horas de falaçada por nada. Aquela falaçada tem sentido. Ele escolheu botar aquilo pra dentro da edição porque era necessário. Sabe? Eu penso em alguns momentos, tipo, o filme poderia ter menos de 30 minutos. Tá, mas se tu fosse o diretor, o que tu tiraria desses 30 minutos, né? Então é meio difícil se botar no lugar do diretor, que é um cara genial. Eu não penso com a cabeça dele. Então ele nos trouxe isso e o negócio é viver essa experiência. E falando em viver a experiência, eu vivi isso numa sala IMAX, numa pré-estreia muito linda, em que eu pude levar a minha galera, eu levei quase que 30 pessoas para assistir o filme no Cinemark de Porto Alegre, o único IMAX da volta aqui. Eu consegui assistir esse filme na melhor qualidade possível no Brasil, porque o filme na sua qualidade máxima somente 80 cinemas do mundo podem receber, né? Então aqui eu assisti na melhor que tem, legendado com áudio de qualidade. O filme é um estrondo. O som do filme é a melhor coisa que a gente vai ter dele, né? É a mixagem de som. O cara lá que já trabalhou com trilha, já tava em Pantera Negra, em Creed, agora esqueci o nome dele, Ludwig Göransson, alguma coisa assim. Cara, ele é astronômico. Tudo que tem no filme faz um sentido. E o filme ele tem uma certa ele tem uma ruptura no meio de tudo, porque ele é burocrático e às vezes tu tá numa conversaiada violenta, quando vê tem faísca na tela e barulhada. Isso pega muito. Pra quem dorme num filme desse, possivelmente acorde gritando, porque é muito bem feito tudo. A faísca do negócio, parece que o átomo batendo sei lá, a molécula, o átomo batendo, eu não sei explicar. É magnífico o que o Nolan faz aqui, e a galera do Nolan, né? Então eu acho ele político, burocrático e denso, né? Lento também, mas muito bom. É que nem eu falei, ele não é um 10 de 10 pra mim, mas ele é um 9.8. Tudo é necessário que aparece no filme. De repente, exceto uma cena de sexo que tem ali, tem umas 3 cenas de sexo. Uma é desnecessária, por exemplo, só pra mostrar a Florence Pugh, que é uma mulher bonita, nua. Eu achei uma cena desnecessária, e uma outra tem um contexto com a história que eu acho legal, que é dentro de um tribunal, que é um bagulho meio que imaginativo, meio poético, eu achei massa. E uma parte também somente do Cillian Murphy. O Cillian Murphy num sofá, nu, com as pernas cruzadas. Aquilo ali é cinema puro. Eu preciso daquela imagem pra ontem, pra eu poder fazer um meme, uma coisa no Pipoquinha na Manteiga. Então, acabando meio que esse tópico pra vocês, eu falo o seguinte, eu acho que como pop, ele não funciona tanto. Nolan talvez não seja, na grande maioria dos seus filmes, um diretor pop. Claro que ele fez Batman, Cavaleiro das Trevas, Interestelar, A Origem, que as pessoas olham, mas vários outros do Nolan as pessoas nunca chegaram perto. Filmes excelentes como Amnésia, pouca gente conhece. Eu acho que ele não é tão pop por causa dessa burocracia toda, né? Muita gente que vai no cinema assistir, que se permite ir no cinema assistir, vai chegar lá e de repente vai dar uma cochiladinha em alguns momentos. Uma coisa que eu quero falar pra você, eu não quero falar assim, ó, faça isso, mas eu tenho certeza que a minha experiência ao assistir Oppenheimer, depois de ter visto um pouco da história da bomba atômica, do pai da bomba atômica, eu acho que me fez uma experiência melhor. A experiência de tu conhecer uma história real também eu acho que tem uns pontos interessantes, porque daí tu começa a prestar atenção em conversaiadas que para outras pessoas de repente seriam mais burocráticas
do que inteligentes. E também tem uma coisa que pode ter pesado muito para minha experiência de Oppenheimer na quarta-feira, num dia de pré-estreia, foi o seguinte: no mesmo dia eu assisti Barbie de manhã, e aí o Oppenheimer eu fui assistir 9h40 da noite, né? E ele foi acabar meia-noite e 40. É um filme de 3 horas, é um filme denso, e eu geralmente olho em casa, quando eu vejo 2 filmes no mesmo dia, eu olho o mais denso primeiro, e o mais leve por último, porque daí eu já tô mais perto de dormir, minha cabeça tá mais leve. Então eu fiz ao contrário, assisti Barbie de manhã, assisti Oppenheimer de noite. Isso pode ter alterado a minha experiência e não ter gostado como um 10 de 10, por exemplo. Sei lá, eu tô tentando me explicar aqui, tentando dizer que eu não acho esse filme perfeito, mas é isso, você entendeu aí do outro lado. É um filmão, não tenho o que negar, o Nolan é absurdo, o Nolan é abusado, como eu falei pra vocês. É uma experiência fantástica que a gente recebe. O Nolan faz cinema como poucos, desde a execução, a pesquisa e a entrega. Esse não é o melhor filme do Nolan, mas também não é o pior. Por exemplo, entre o penúltimo filme ao último, o Tenet é um abismo abaixo desse, sabe? O Tenet de repente funcionou muito bem na sala de roteiro, né? O ideal dele, mas o filme em si não entregou tanto quanto eu esperava. Aqui ele traz uma experiência única, edição de som, trilha, atuações, elenco pesado e bem distribuído, que isso fique claro, fotografia, narrativa, importância histórica, foda, foda. E entrando na onda do Open Bar, porque eu prefiro falar dessa forma do que Barbenheimer, eu acho que Open Bar talvez tenha um termo que eu mesmo tenha cunhado, eu não tinha visto em lugar nenhum ainda, mas entre um e outro eu tô preferindo mais... Qual deles? Eu fiz um vídeo só sobre isso, vou deixar aqui no link abaixo, clica ali pra você assistir, tá bom? Bom, resumindo pra vocês, Oppenheimer tem um título cirúrgico. O filme fala sobre responsabilidade de ser quem o cara é, sobre as reflexões de uma pessoa que mudou o mundo, uma figura histórica. Mostra o projeto Manhattan, mostra a bomba, mostra a construção, as tratativas, mas o centro de tudo isso é o drama da cabeça de um cara genial, que viveu muitas dúvidas na sua mente. E é claro que o IMAX deixa essa experiência muito melhor, né? Tudo que ele escolheu fazer deixa tudo melhor, as fagulhas, a bomba e tudo mais, mas o foco principal do Nolan dá pra ver que é o olhar do nosso protagonista. Isso fica muito claro. Eu super indico Oppenheimer com toda certeza, ele vai figurar entre os 3 melhores filmes do ano. Eu tenho isso claro na minha mente. Então se você não assistiu nos cinemas, corra e vá, que a experiência é única. O Nolan é diferenciado e não adianta. Ir contra a maioria, por exemplo, gravar sem CGI, essas coisas, ele é abusado em tudo que ele tenta entregar e por isso a gente recebe sempre obras magníficas. Se você quer ver perfeição visual no ano de 2023, não pode perder Oppenheimer, já disponível nos cinemas. Muito obrigado pela participação de todo mundo. Quem não é inscrito ainda, se inscreva, toca no sininho das notificações, que isso importa muito. O YouTube começa a entregar cada vez mais os nossos vídeos, que estão no limbo aqui, às vezes tem pouca visualização, às vezes tem muita, então não dá para entender muito bem a plataforma. Se você compartilhar esse vídeo com os amigos que querem assistir, ou que já assistiram, vai ajudar muito Pipoquinha na Manteiga, certo? Beijo amanteigado pra vocês, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!